Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso encontro para tratar de vários assuntos que dizem respeito ao tratamento que a gente destina aos idosos. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês compartilharem, curtir e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante que a gente divulgue essas informações. Muita gente, muita família e muitos cuidadores precisam dessa informação para entender o que está acontecendo com os seus pacientes, com o seu ente querido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da teimosia do idoso. A teimosia do idoso é um tema que deixa a família bastante preocupada, ela causa um estresse muito grande na família. E isso acontece principalmente pela mudança de autonomia que esse idoso passa a ter à medida que ele vai tendo seu envelhecimento ou que ele vai tendo um período de demência, né? Os quadros de demência vão se consolidando e ele vai ficando cada vez mais confuso e vai perdendo essa autonomia. Perde a autonomia muitas vezes porque perde a cognição, então ele mesmo não consegue se desprender e fazer aquilo que tem que ser feito, e muitas vezes eles perdem a autonomia porque a própria família, com cuidados demasiados, vão tirando do idoso a responsabilidade, a autonomia de fazer as coisas mais simples, como ele estava acostumado a fazer. Isso ocasiona que ele resiste. Então, essa resistência a gente chama de teimosia. E é muito importante que a gente entenda alguns passos para poder normalizar isso, ser mais acessível, tanto para o idoso como a família. Uma das coisas importantes é a preservação da identidade. Ele precisa entender, né, ele precisa vivenciar que ele não é o vozinho, a tiazinha, a avózinha, ele tem um nome, ele sempre teve um nome, ele foi tratado como senhor, senhora, dono, e ele precisa continuar sendo tratado dessa maneira, para que ele entenda que ele ainda é uma pessoa que mantém a sua dignidade, porque é muito importante que ele sinta que a sua dignidade, que o seu caráter, que a sua autonomia está sendo preservada. Outra questão que causa muita teimosia, né, que causa muita resistência do idoso, é o medo do desconhecido. Então, à medida que vai agravando o processo de demência, ele vai esquecendo as coisas mais simples e a cognição vai fazendo com que ele esqueça o que ele comeu de manhã, o nome da pessoa que está com ele, onde ele mora, o que ele gostava de fazer. E isso faz com que ele fique muito assustado, porque de repente ele dorme e ele acorda num lugar que ele não tem identidade, ele não sabe aonde ele está. Então é muito importante que a gente sempre coloque este idoso a par do seu dia a dia, né? Bom dia, seu fulano, tudo bem com o senhor? Olha, a gente está aqui na sua casa ou na casa da sua filha, nós vamos fazer isso, isso, aquilo, sempre olhando nos olhos dele, sempre falando muito pausadamente, sem gritar, sem tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Ele precisa, principalmente aqueles idosos que têm essa questão da demência, ele precisa que tudo seja feito com muita tranquilidade, porque não adianta você dar 2, 3 ordens para ele, que daqui a pouco ele não lembrou a primeira, então ele não vai fazer nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Então, o acompanhamento dessas ações é que causam a tranquilidade dele, ele vai se sentir amparado, acolhido e vai ter tranquilidade no que ele faz. Uma coisa que causa muito estresse na família é quando o familiar ou o cuidador, ele não entende esse processo de como ele tem que tratar esse idoso, ele não entende que aquela teimosia, né, aquela resistência, não é um comportamento inerente dele, ele está fazendo isso porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe qual é o processo que vai vir para frente. Então, brigar com ele ou falar, não, eu já falei isso 1000 vezes, o senhor não está prestando atenção, a senhora não quer fazer, né? Às vezes tem muito estresse com banho, muito estresse com roupa,
ele não vai entender. Então, gente, não vale a pena a gente se desgastar e nem gastar a vida do idoso com essas coisas. Vamos com calma, vamos com tranquilidade, vamos uma coisa por vez. Não quis tomar banho agora, daqui 10 minutos ele quer. A questão do banho a gente já tratou em outros vídeos, mas eu vou voltar a falar nesse assunto para vocês porque é extremamente importante. Então, tudo sendo realizado com calma, com tranquilidade, vai dando uma estabilidade melhor para ele e ele não tem muito o que resistir. Existem alguns casos também que a gente chama de isolamento social. Aquele idoso, tem uma teimosia excessiva, né, uma resistência excessiva, então ele não quer fazer mais nada. Ele não quer comer, ele não quer sair, ele não quer conviver com os filhos, ele quer se afastar de todo mundo. E isso causa um impacto importante na vida dele. É importante que a gente pense que ele precisa se relacionar, que ele precisa ser acolhido e encaminhado aos poucos para um convívio normal. Outra situação é um manejo empático, ou seja, a gente tem que ter empatia com aquilo que está sendo realizado com o idoso, ter a resistência, gente, é por parte dele, não é por parte de quem está cuidando. A resistência não é por parte do cuidador, a resistência não é por parte da família, a resistência é por parte do idoso. Então a gente sempre tem que ceder. Ele ganha sempre. E aí a gente volta daqui a meia hora, a gente volta daqui a uma hora, para que a gente, com convencimento, consiga fazer um outro processo. A negociação nas escolhas também é uma outra alternativa, porque a gente consegue negociar. Olha, dona Maria, vamos tomar o banho agora? Porque daqui a pouco a sua filha vai chegar, daqui a pouco nós vamos sair para almoçar, nós vamos dar uma volta, enfim, sempre ter uma compensação. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito agora, porque vai ser compensado daqui para frente. O envolvimento de todos os profissionais que cuidam desse idoso, seja uma empresa de cuidadores, seja um cuidador familiar, seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, é importante que todos falem a mesma língua, que todos tenham um tratamento humanizado. Por isso que a gente sempre indica e a gente procura os profissionais que têm um tratamento humanizado, essa empatia, como eu já falei, essa maneira de tratar o idoso, sendo sempre, se colocando no lugar dele e vivendo este momento, cada momento com ele, é que vai fazer a diferença no tratamento dele para a vida toda e vai fazer a diferença da diminuição do estresse familiar e do estresse com o profissional. Tá bom? Obrigada, até a próxima.